Tem como a questão do orçamento secreto? Sim. Tem como... Como reverter isso? Ou, tipo, o próximo presidente vai ter que fazer alguma força sobrenatural aí pra mudar isso daí? Vamos lá. Sendo bem sincero, se a gente manter o Congresso Nacional com a mesma formação que está, é impossível. Vamos ser sinceros? E me perdoem aqueles que ficarem ofendidos. A gente só muda isso se chutar o centrão. Não tem jeito. Não há outra alternativa. Porque para a gente pensar em fazer política pública de verdade no país, esse recurso do orçamento secreto, ele tem que voltar para o seu verdadeiro dono. O seu verdadeiro dono é a União, é o governo federal. E o governo federal, quem quer que seja o presidente, ele tem que transformar esse recurso em políticas que efetivamente cheguem e melhorem a vida das pessoas. Esse é o grande dilema que a gente vive. Então, assim, como melhorar isso? Eu vou dar um exemplo básico para você. Qual que é até há pouco tempo era, agora talvez seja o leite, mas até há pouco tempo atrás, qual que era o principal calcanhar de Aquiles do governo em termos de preço de produto? Acho que o combustível. Sim. Acredito que quase todo mundo concorde com isso. Olha, o álcool tá caro, a gasolina tá caro, o gás de cozinha tá caro, o diesel tá caro. O combustível baixou. Eu vou dar um dado aqui para vocês que os governadores do estado muitas vezes não colocam, mas que são fundamentais. O Congresso abaixou a alíquota de ICMS de 25% para 17%. Os governadores de estado caíram de pau em cima dele, porque isso retira dinheiro da educação, retira dinheiro da saúde, e o argumento é verdadeiro. E eu não estou dizendo que era a melhor coisa que deveria ser feito na Petrobras, porque eu acho que tem que rever a política de preços mesmo da empresa. A empresa é uma empresa que a grande maioria do capital dela é público, mas ela tem participação privada e os acionistas é óbvio que se preocupam somente com o lucro. Mas voltando, já que não fez a mudança na política de preço da Petrobras, e nem vai fazer, nem daria mais tempo de ser feito, ou é coisa para o próximo presidente fazer, mas já que não fez, reduzir a alíquota de 25% para 17% é algo que de fato barateia. O combustível barateou. Sim. E aí você vai poder me dizer, pô, mas os estados perderam dinheiro. Mentira. Olhe o quanto representa na alíquota do ICM, mesmo com 17%, o que os governos estaduais estão recebendo hoje, e compara com 2020, quando antes da alta do combustível internacional. Compara com o começo de 2021. Ainda menor. Então a gente não pode esquecer que por mais que a fração seja menor, o custo é muito majorado daquele que estava antes. Então, quando você faz a balança ainda pende para o Estado. Sim. É claro que aí a gente vai ter um problema se diminuir o preço do combustível. Mas aí eu falo para você, Marcelo, abaixou o preço da gasolina, abaixou o preço do álcool, do gás de cozinha nem... Só o diesel que não baixou. Mas você sabe por que o diesel não abaixou? Você sabe por quê, ué? Não. Porque o diesel, sabe onde a gente refina? Fora. O Brasil deixou de ser uma nação industrializada. Essa é a grande questão que hoje nós temos no nosso país. Sabe quanto respondia a participação industrial no PIB nacional na década de 70? 25%. Sabe quanto representa hoje? 11%. Menor nível histórico. A lógica do combustível, ela é bastante operativa de se entender. A extração, o Brasil é autossuficiente em extração, mas o Brasil não é mais autossuficiente em refino, principalmente no diesel. Por que o diesel tá caro? Porque a gente importa. E aí, quando importa, você tem que pagar em dólar. Aí não tem jeito. Você vai comprar lá nos States, aí o cara não vai falar assim pro senhor, eu vou vender em reais aí porque eu gosto de você, porque você é parceiro meu. Não, o cara vai vender preço do mercado deles. Sim. E aí, a forma do comentário mais canalha e cretino que tem é aqueles que fazem comparação. Sabe, tipo aquele Rodrigo Constantino? Olha aqui, ó, a gasolina nos Estados Unidos tá $2 mais cara que no Brasil. Tá bom, mas o salário mínimo nos Estados Unidos, o valor hora é $15. E no Brasil, se a gente for converter o salário mínimo em valor dólar, é $1. Então, meu querido, num contexto que você tem a média
15 vezes maior que o outro, você pagar ali uma margenzinha maior não vai Sim. atrapalhar no contexto da vida da nação. Mas no Brasil, e a gente, infelizmente, a gente tem um dos 3 menores salários mínimos da América do Sul hoje, isso é algo a ser bastante repensado, bastante discutido no contexto que a gente está. Mas quando a gente pega esse contexto, a gente vê o quão está sendo difícil a vida do povo brasileiro de forma geral. Então, assim, Marcelo, dá para fazer política pública? Dá. O que fazer no preço do combustível? Vou dar um exemplo para você. Quanto custa, por exemplo, a construção de uma refinaria? 1 bi. O valor do orçamento secreto previsto para o ano passado. Os caras estão tão na certeza que eles ganham a eleição que eles previram pro ano que esse ano foi 16, pro ano que vem eles já previram 18. Já aquele acréscimo da inflação, já previram isso aí. Então os caras estão tão seguros que eles vão ser reeleitos de novo que eles já previram o valor do orçamento secreto de 18 bi. O que é inacreditável. Uma refinaria custa 1 bi para ser construída. Sabe quantas a gente precisa para deixar de importar o diesel? De 3. Nós estamos falando de 3 bi. Nós estamos falando de 3 bi. O valor do orçamento secreto é 6 vezes isso. Caramba. Então, assim, dá para fazer política pública decente, direita? Dá, mas tem que trocar as figuras que lá estão. Tem que trocar aqueles que, de fato, estão lá, mas tem outros interesses.